meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje nosso papo é sobre moda anti-tendências, porque sim, temos um novo capítulo muito importante que rolou há pouco tempo, que é o lançamento da marca da estilista Phoebe Philo, que é basicamente um dos maiores e mais importantes nomes da moda atualmente. Pode ser que tu não conheça ela por nome, mas com certeza tu conhece o legado e a estética dela, porque realmente ela causou aí uma revolução e agora ela voltou pro mercado e voltou com um novo olhar. Então vale muito a pena a gente ficar atenta a isso, porque sim, vai trazer impactos aí pra todo o mercado. Então, pra ficar por dentro de tudo, já sabe, né? Chega deixando o teu like e vem comigo. Depois de quase 6 anos afastado da moda, a gente tem aí o retorno triunfal da Phoebe Philo, que basicamente foi a estilista da Chloé e da Celine, colocando a assinatura dela em destaque e ouso dizer, inclusive, para sempre aí no mundo da moda, porque ela lançou muitas peças icônicas. Então, só para situar vocês de quem ela é, a Phoebe lançou várias peças icônicas na Celine. Então, a gente tem o casaco camelo, que depois foi reproduzido à exaustão, né? Virou blazer capa. A gente tem bolsas, tem sapatos, inclusive estéticas. Então essa ideia do pijama chique vem também muito por causa da Phoebe. Esse tipo de estampa meio lenço nessas roupas soltinhas, a própria ideia de alfaiataria com esporte foi muito explorada por ela, obviamente não só por ela, mas ela foi uma das grandes responsáveis por conseguir traduzir isso para uma fórmula que a mulher queira usar, digamos assim. Então ela realmente fez muita diferença na moda. Inclusive a febre do tênis Stan Smith da Adidas, com o look todo preto e o tênis branco, então veio dela também. Ela trouxe vários moods, sabe? Incluindo um pouco desse oversized. Uma estilista que tem uma assinatura consolidada, o que é muito difícil hoje em dia na moda. Então ela fez falta aí no mercado, entendeu? E vou contar depois pra vocês um pouco mais da história dela, pra vocês entenderem que o raciocínio dela, o penso, como a gente fala, é muito especial. Mas vamos falar nesse momento sobre essa nova marca dela. Thaís, por que tu tá falando então em moda anti-tendências? Explico pra vocês. Como eu falei, o trabalho da Phoebe é um trabalho muito sólido. E se a gente pegar os desfiles dela, sei lá, de 10 anos atrás e colocar agora, tudo é muito atual. Eu vejo que, especialmente na internet, a gente usa demais a palavra atemporal e pra vida inteira, coisas que não são atemporais e que não são pra vida inteira. Mas no caso da Phoebe, se aplica muito, porque de fato são peças que envelheceram bem, digamos. Transitaram, elas não envelheceram, elas transitaram bem no tempo. Então, o legado dela já fala por si só. Quando ela lançou a nova marca, quando ela anunciou, já foi um furor na moda, justamente por se esperar muito de uma pessoa que tem visão de mercado e realmente algo pra dizer. Então, quando ela lançou, foi assim, gente, uma espécie de surpresa com felicidade, porque não teve desfile, não teve evento, não teve nada. Simplesmente as peças foram pro site, teve uma pequena apresentação para a imprensa, mas ela nem estava, né, no local. Então, basicamente, 150 peças foram lançadas num site e foi isso. O fato de não ter tido evento, badalação, a presença dela já diz muito, mas vamos além, tá? Além dessas 150 peças, ela trouxe para o site uma fotografia um pouco mais crua, então não tem muita edição. O princípio da foto é naturalidade, o que ela transmite é naturalidade. E mulheres de várias idades diferentes. Então, mulheres que aparentemente não estão se preocupando tanto em performar pro outro. Então não é assim aquela chuva de carão e etc. São mulheres que parecem muito mais
bem resolvidas, sabe? A foto transmite uma coisa diferente do que a gente tá acostumado. Então a gente enxerga muito ali sobre uma mulher com poder e liberdade. E isso também traz uma nova cara pra moda, somado à forma com que ela tá trazendo isso. Então ela tá chamando de edit. São pequenos lançamentos em grupos, né? São edições de peças com essa ideia de permanência. Então é uma outra maneira da gente falar sobre atemporalidade. Se vocês forem ver, isso é muito significativo. O próprio fato de não se dobrar para essa ideia de tendência ou de temporada, de estação, etc, diz muito. Então se a gente juntar toda essa fórmula de lançamento dela, a gente consegue ver que é um movimento, é praticamente uma contracultura ao status quo, né? Ao que a gente vive hoje. A gente vive muito essa ideia de badalação, de performar pro outro. A própria vida no digital, as próprias redes sociais trazem isso. Mas no caso da Phoebe, eu acho importante destacar que tem um diferencial muito grande, que é, não me parece só um marketing puro e simplesmente. Obviamente que tem uma jogada de marketing e que trazer toda essa atmosfera única, exclusiva e disputada, porque esses produtos são super limitados, quando acabar, acabou, só na próxima edição, enfim, traz também muita verdade, porque a Phoebe sempre foi assim. Ela começou a carreira dela com a Stella McCartney na Chloé, e sempre foi uma pessoa avessa aos holofotes. Mesmo quando ela bombou na Celine, o nome dela tava assim no topo da moda, poucas foram as vezes que ela apareceu em algum lugar ou que ela deu alguma entrevista. E então sempre foi o jeito dela. Inclusive, quando ela pediu a demissão da Chloé, foi pra cuidar do filho dela, da filha. Foi a primeira vez que uma mulher à frente de uma grande grife tirou licença maternidade. Então ela ficou 2 anos ali em off cuidando da família, e aí quando ela voltou pra Celine, porque o nome dela já estava muito em alta, ela já era muito badalada, prestigiada, etc, ela exigiu que a Celine mudasse as suas bases pra Londres, que é onde ela morava, porque ela sempre valorizou essa questão de cuidar da família. Então, ao meu ver, existe muita coerência e muita verdade, o que faz diferença. E a gente tem falado na moda há anos sobre slow fashion, e sim, slow fashion tem um lugar cada vez mais consolidado, mas parece que cada passo pra frente existe, como é que eu vou dizer pra vocês? Parece que é uma luta contra o mundo que a gente vive. Por meados de 2010, eu lembro direitinho que eu comecei a estudar moda, se falava muito sobre o movimento intenso de lançamento de coleções, porque tinha as Cruise Collections, tinha vários estilistas com mais de uma marca, que é o caso do Marc Jacobs, que tinha assim muitas marcas, inclusive ele chegou a ter uma rua inteira com marcas diferentes em Nova York. Então se falava muito como que eles conseguem manter todo esse trabalho de direção criativa, etc. A moda tá esgotada, ninguém aguenta mais. Albert Elbaz, saudoso, maravilhoso, que era o diretor criativo da Lanvin, que vivia também o seu auge junto com a Celine nessa época, falava que era insustentável esse modelo de negócio, que a criatividade se esvai, o que de fato é verdade, né? Se a gente pensar que tem várias marcas que lançam, sei lá, 10 coleções por ano, com várias peças diferentes. Então quando a gente achava que o negócio não podia piorar, piorou e muito. Hoje, 15 anos depois, não, 13 anos depois, a gente vê um movimento de mercado cada vez mais acelerado e as pessoas consumindo cada vez mais. E aparentemente tá tendo aí um movimento de mudança. Por quê? Aqui trocando uma ideia com vocês totalmente baseada no meu pensamento, na minha visão das coisas, né? O consumo, o luxo, etc, tá ligado ao senso de pertencimento no caso do consumo e de diferenciação no caso do luxo. E se a gente for ver o que fazia até pouco tempo atrás uma pessoa ser rica? Ela ter muito, né? Ter abundância, fartura, muito de tudo. E se a gente for olhar pra moda, a gente pensava, a pessoa rica é aquela pessoa que tem um closet com 1 milhão de bolsas e 1 milhão de sapatos. Só que com a democratização da moda, com essa... com esse incentivo desenfreado ao consumismo, com opções cada vez mais baratas que fazem as pessoas terem
essa ideia ou de acumular ou de descartar, né, dependendo da pessoa, não faz mais sentido a gente pensar que o rico é só o que tem muito. Isso também tem a ver com essa ideia do quiet luxury. Então, as pessoas que realmente têm grana procuram cada vez mais investir em coisas diferentes. Então, assim, se a gente for pensar, por mais que seja muito legal, muito interessante vestir uma marca super badalada, nossa, vestir uma roupa da FIB é muito significativo. Ela tem edições, isso aqui é da edição 1, isso aqui é da edição 5, a edição 12 foi icônica, sabe? E as peças são numeradas, são produzidas em pequena escala, então isso traz muito dessa atmosfera do luxo. Vocês vão dizer, mas isso está muito longe da nossa realidade, lá. Talvez, porém não muito, entende? Porque a moda, ela caminha pela nossa vida de maneiras diferentes e se tem já, inclusive no Brasil, muitas marcas que trazem essa ideia de coleções cápsulas ou edições limitadas, para realmente também agregar mais valor àquele produto e para fazer com que a marca consiga se sustentar, digamos assim, né? Esse é um dos grandes e maiores desafios da moda atualmente, porque o ritmo que a gente tem de consumo é totalmente impossível de ser mantido. Isso todas as pessoas que estão no topo da moda mundial sabem, né? Então tá se passando por um momento de ressignificação. E quem é um dos sócios da FIB na marca? O grupo LVMH. Sim, o maior conglomerado de luxo do mundo. Tem uma fatia ali na marca dela. Ela já foi membro do conselho do grupo LVMH e fala que é natural que as relações deles tenham evoluído e quando ela lançou a marca, eles fazem parte dessa marca. Porém, uma parte minoritária, ela garante que é ela que dá as cartas, etc. Mas pode ser até uma forma de ver como esse mercado vai funcionar, porque não tem como seguir produzindo a quantidade de roupa que se produz nesse mundo. Não interessa se são roupas caras ou se são roupas baratas. Não existe esse espaço. Então, talvez seja aí um caminho. Aí vocês vão dizer, nossa, Thaís, isso é muito excludente, etc. Talvez. Mas assim, é a forma como o mundo funciona. Porque se vocês forem ver, vocês sabem que eu amo defender a moda. E sempre falo que ela é somente e apenas uma parte do todo e um reflexo do que acontece no mundo. Então, se a gente for ver, estão existindo muitas experiências em restaurantes que são só para X pessoas, que tem que reservar para não sei quanto tempo de antecedência, que aí vai ter o chefe que na hora vai lá fazer tudo na tua frente, trazendo um novo significado, lá. Obviamente isso custa uma fortuna, então se são 5 pessoas dentro do restaurante, esse valor é proporcional à capacidade, sei lá, de 80, de 100 pessoas no restaurante, que é o que precisaria de fluxo de caixa para se manter. O próprio espumante, esses dias eu ouvi aleatoriamente um podcast sobre o Dom Perignon, que fica durante muitas safras sem poder ser produzido, porque ele tem ali uma seleção muito qualitativa das uvas para produção, etc. E esse é um dos motivos dele ser tão caro. Então, sei lá, a cada 6 anos são produzidas algumas centenas de garrafas. Então, essas garrafas tem que pagar tanto a terra, quanto o trabalho, quanto o brand de todo esse tempo. Então é caro. E a moda tá caminhando um pouco pra isso, principalmente essa moda de luxo. O grande desafio é conseguir virar a chave na cabeça das pessoas pra comprar menos e comprar melhor, né? Aí, como a gente tá falando de luxo, os valores realmente são exorbitantes, então o melhor eu coloco entre aspas, mas como já diria a nossa Vivienne Westwood, querida e falecida, compre menos, escolha bem e faça durar. E uma coisa importante de ser dita é que quando a FIB sai do mercado, simplesmente nos abandona, ela deixou um buraco, porque ela fazia muito sucesso, ela é best-seller de vendas em vários quesitos. E quem se apropriou muito dessa narrativa, dessa estética, desses códigos visuais que ela trouxe pra moda, alguns dos nomes mais importantes dos últimos anos, como o nosso querido Daniel Lee, da Bottega Veneta, que foi assim, emplacou hit em cima de hit, inclusive trazendo a ideia
de uma pequena estranheza com sofisticação, que é uma coisa que a Phoebe faz muito bem. As próprias irmãs Olsen, que estão à frente da The Row, que é uma das marcas mais badaladas na moda, e ainda Peter Du, que também bombou muito nos últimos anos. Todos ali bebendo dessa fonte da Phoebe Philo. Então o fato dela ter relançado a sua marca e dizer tanto pra nós quando ela se coloca na contramão dessa indústria, dando um passo muito importante e significativo, porque como eu falei pra vocês, ela é uma pessoa de extrema importância e que tem propriedade pra falar esse tipo de coisa. Antes de terminar o nosso vídeo, só quero dizer que pesquisando sobre a nova coleção dela, duas coisas me chamaram muita atenção. A primeira é que no site, ainda que tenha muita diversidade de mulheres de várias faixas etárias diferentes, eu reparei que todas têm aquele padrão mais magro. Não tem uma pessoa que destoe disso. Então acho importante a gente frisar. E ainda, eu vi uma coisa que simplesmente me surpreendeu, porque eu não tinha tido notícia, acesso ainda. Um podcast que viralizou há anos atrás e agora voltou com o lançamento da marca da Phoebe, de uma americana falando que viu a estilista questionando se ela ia ser obrigada a contratar mulheres negras pra trabalhar com ela, o que pegou muito mal. E essa pessoa que fala isso, agora eu não me recordo, vou deixar o nome na tela pra vocês, ela fala com muita convicção, assim. Então isso é uma coisa que eu fiquei, será? Nesse novo site dela eu vi que tem presença de mulheres negras, mas assim, já me levantou ali um alerta vermelho, já deu uma quebrada na minha lua de mel com a Phoebe Philo, vai? Até porque eu sei como as coisas são nesse mundo da moda. É isso, meus amores, deixem nos comentários o pensamento de vocês sobre esse todo aí. Será que a gente tá vivendo o início de um grande movimento anti-tendências? Não vou dizer, obviamente, que as tendências vão deixar de existir, porque eu sempre refutei essa hipótese, inclusive na pandemia, quando muita gente afirmava isso. Continuo defendendo que não, as tendências não vão sumir, mas esse outro movimento, esse contramovimento vem ganhando cada vez mais espaço e tá ficando forte, entendeu? Então bora conversar aqui nos comentários. Encaminha este vídeo pra uma amiga que quer ficar bem informada, quer saber também sobre o mercado de moda e pensar moda, né? É isso, meus amores, um beijo, até o próximo vídeo e a gente se vê lá no Insta.